Olá, seja muito bem-vindo ao novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior. Pode incluir INJR. Estamos falando aqui diretamente do Jardim Glória, pertinho de São Paulo. Então você que está aí, você que já está conectado, que está nos acompanhando, que está seguindo direto aí do YouTube, já se inscreve, dá o joinha, faça a sua inscrição. É muito importante para o Instituto Projeto Neymar Júnior ter você conectado, porque esse seu compartilhamento vai fazer com que mais pessoas saibam sobre os assuntos, sobre os temas. E você que gosta de acompanhar o Neymar, que gosta de acompanhar o Instituto Projeto Neymar Júnior, ver a transformação que causa e que impacta na sociedade, está no lugar certo. Então, veja aqui nas nossas principais plataformas a forma de acompanhar, de nos seguir, e deixa aí o seu comentário, mande o seu comentário para a gente, que é muito importante. Bom, seguindo aqui as nossas parcerias relevantes e importantes, né? E você já sabe, vamos trazer hoje aqui alguém muito especial, que acrescenta muito e agrega demais e tem um papel crucial dentro do Instituto Projeto Neymar Júnior, o meu amigo e o presidente da Costa Cruzeiros para as Américas, Dário Rústico. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Altamira, obrigado, amigo, obrigado a todos. E uma felicidade na hora estar aqui junto com vocês hoje. Muito bom. Olha só, você que acompanha o Instituto e já sabe, os jovens, né, que participam do Instituto, eles ingressam aqui aos 7 anos de idade e permanecem até os 18 anos. Então, nessa jornada, ao final dessa jornada, eles podem estar se inscrevendo nas nossas oficinas profissionalizantes e seguirem conectados, seguindo as suas vidas, entrando no mercado de trabalho, e por isso que nós estamos trazendo aqui o querido Dário Rústico, um amigo, um parceiro, através dessa cooperação entre Instituto Projeto Neymar Júnior e Costa Cruzeiros, que é uma ferramenta de inclusão e de oportunidades de iniciação da vida desses jovens dentro da indústria de cruzeiros marítimos. Então, Dário, nós vamos bater um papo aqui sobre essa parceria, mas primeiro nós vamos tentar conhecer um pouco do Dário Rústico, porque nós sabemos que o coração de qualquer empresa, de qualquer companhia, passa, sem dúvida nenhuma, pela questão humana, e aí conhecemos um pouco. Bom, eu sei que o Dário é italiano, nasceu em Bérgamo, e eu tenho uma curiosidade assim, o que fazia o Dário Rústico em Bérgamo quando criança? Linda demanda. A verdade é que jogava muito futebol, muita bola, muito futebol, e praticava muito esporte. Sempre gostei de praticar esporte, tênis, esqui. Bergamo é muito perto das montanhas, em 45 minutos a gente já estava podendo esquiar aí nas montanhas. E a verdade é que a gente jogou muita bola na Itália, como você sabe. Eu depois cresci nos anos 80, final dos anos 70, 80, 90, tinha um campeonato fantástico na Itália. Então, o futebol sempre foi parte da nossa trajetória quando era criança. Que maravilha. Então você, olha só, pessoal, veja só a conexão que existe, né, entre o Brasil e a Itália sempre. São duas nações sempre muito cooperativas, e essa ligação do esporte, né, o Instituto Projeto Neymar Júnior, por exemplo, que oferece aqui 10 modalidades, né, então futebol de salão, basquetebol, handball, natação, judô, e o papel do esporte, né, muito presente na vida do Dário quando jovem. E o caucho italiano, né, sempre muito presente, com a presença de muitos brasileiros ali, como citado por você, anos 80, anos 90, aqueles esquadrões muito fortes, né? E você chegou, assim, em algum momento, pensar em se tornar um atleta, um jogador de futebol profissional ou de outro esporte? A verdade é que tinha pé, um pouco de pé tinha, mas não tinha cabeça. Sim. E me dei conta a necessidade de ter uma cabeça de profissionista, de atleta, quando você já tem 13, 14, 15 anos, que não é para todos, não? E isso, a verdade é que me dei conta porque meu primo chegou a ser profissional, jogou na Atalanta, na Serie A, nos anos 90, marcando Ronaldo, o fenômeno, Batistuta. Então, vendo como ele cresceu, o sacrifício que ele fez. A gente não é todo mundo que tem essa capacidade de fazer sacrifício aos 12, 13, 14, 15 anos. A cabeça é sempre muito importante. Então, e pé tinha, mas a cabeça menos, na época. E aqui, por exemplo, no Instituto, nós usamos muito a questão do esporte conectada com a educação, né? E com a saúde, com a cultura.
Na sua visão, como que o esporte influenciou na formação do Dário ao longo da vida? O que você acha que existe dentro do esporte e essa tua vivência, mesmo no período de infância, adolescência e juventude, como que o esporte contribui, na tua visão, para a formação de um profissional como o que você se tornou? É muito importante. Tem 3 valores para mim que são muito importantes. Um é a resiliência, a capacidade de resistir, de sofrer, de ir para frente de qualquer maneira, que é muito, muito importante. Tem uma outra que é a capacidade de jogar na equipe, então sacrificar para seu parceiro, para seu companheiro, porque afinal todos nós na vida não ganhamos individualmente, mas ganhamos dentro projetos de comunidade. Equipe de futebol, time de voleibol, são muito sempre tem uma comunidade atrás de vocês e junto com vocês. Isso é uma mensagem muito importante que você sempre traz com você para toda a vida. Sacrifício, capacidade de resiliência e capacidade de saber jogar junto com os outros e não sozinho. Olha aí, você que está seguindo, você que está acompanhando o canal, veja que importante, que insight interessante. Você gosta desse tipo de conteúdo? Você está ouvindo aqui do presidente da Costa Cruzeiro para as Américas, dicas sobre importância de como o esporte, como o futebol, as suas regras, né, os seus pilares, os seus valores, eles ajudam na formação. Então, olha só, já se inscreve aí, acompanha, siga aqui nas principais plataformas as informações sobre a Costa Cruzeiros, para você saber mais sobre destinos, sobre roteiros, conhecer mais sobre a companhia e também se inscreva nos canais. E já deixa aí o teu joinha, o teu like, entra aí no YouTube, dá uma fechadinha na aba, vai lá, faz a inscrição que é muito importante. Dário, ainda nessa linha, nós temos um amigo aí, você acabou me apresentando, né, e que ficou um amigo em comum aí, que é o nosso querido Antônio, né? E para quem não sabe de que nós estamos falando, de quem que nós estamos falando quando falamos Antônio? Em italiano diríamos il grandissimo Antonio Careca, não? Ah, estupendo, hein? Sim, uma pessoa fantástica, de verdade, tinha a honra e o privilégio de conhecer ele um pouco melhor nesses anos e a humildade que ele tem, a capacidade também de transmitir esses valores que a gente estava falando antes, de verdade me impressionou, porque cheguei a conhecer vários deportivos e a humildade que ele tem é uma coisa que de verdade fica com você. Então, é uma pessoa de verdade muito especial. Pois é, eu fui surpreendido porque conhecia o Dário e Dário um dia disse, Tamiro, vou te apresentar um amigo, o Antônio. Eu disse, muito bem. E aí o Dário chega com o querido Careca, né? Então, o Careca, artilheiro multicampeão, né? Guarani, São Paulo, Nápoles com Maradona aí da nossa seleção brasileira. Nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Então, já deixo aqui um beijo, um abraço para o nosso querido Antônio Careca e vamos trazer ele aqui. Quem sabe que o próximo hóspede pode ser Antônio. Vamos perguntar para ele. Exatamente, muito bom. Vamos fazer um pedido já para ele na live. Exato, olha aí, ó, Antônio, querido Careca, nosso centroavante, nosso dianteiro, venha para cá. Mas aí eu quero saber o seguinte. Bom, nós estamos aqui falando de um executivo que trabalha na companhia há mais de 20 anos e você vai falar um pouquinho dessa trajetória, mas eu fiquei curioso, assim, nós sabemos que, de maneira geral, os europeus são grandes navegadores, né? Então, os europeus praticamente nascem no mar, não é, Dário? Não todos os europeus, mas os italianos com certeza nasceram no mar. É parte integrante da nossa vida. Exato. E é aí que eu quero te perguntar, você passando dessa fase, esporte, se desenvolvendo, quando que nasce o interesse, ou se é concomitante essa parte de garoto, adolescente, por essa questão do mar, para depois se tornar no executivo que você se torna? Quando é que surge o interesse do Dário por a questão, vamos dizer assim, de um explorador dos 7 mares? A verdade é que a minha chegada em Costa foi casual, não? Mas a presença e a importância do mar na minha vida sempre foi grande, porque verdade é que nasci em Bergamo, que, por quem não sabe, é 30 quilômetros perto de Milão, não tem mar, tem muita coisa linda, mas não tem mar.
Porém, todos os meus pais, meus avós, meus relativos são todos da Sicília. Então eu sempre ficava 2, 3 meses cada ano na Sicília, aí no mar. Então para mim mar foi sempre uma parte importante da vida e cheguei em Costa, casualmente quando estava morando em Miami na época, onde conheci também minha esposa e estava estudando, aí estava fazendo um Master em Business Administration na época, estamos falando de mais de um quarto de século atrás, já passam os anos, mas depois entrei em contato com a Costa, tinha um projeto interessante e decidi de voltar para a Itália e comecei com ele em 2002. Muito bom. 24 anos atrás. Veja só que interessante, você que está aí nos acompanhando, que está nos seguindo, e a gente sempre fala muito da questão de empreendedorismo, então o Dario acaba de dar aqui uma demonstração disso, né? Ou seja, então, um cidadão italiano, viajando em distintos continentes, né? Agora ele falou da passagem dele pela América, fazendo um curso, ou seja, investindo na questão da sua formação e que aparece a oportunidade. E me conta um pouco assim, quando você ingressa na Costa, você ingressa em que função? Na época eu queria morar em Miami, não? Mas era um período um pouco depois 11 de setembro, tinha um pouco de problemáticas na época lá, tinha esse projeto muito interessante de abrir um novo departamento que na época se chamava de Emerging Markets e era liderar esse departamento. Tinha uma sorte porque comecei já liderando, montando um departamento e sendo il supervisor, il lead desse departamento che começou de zero. Que era esse departamento, que era nesse emerging market, era internacionalizar a Costa Cruzeiros na época e abrir mercados em vários países do mundo. Então eu lembro viajar para a Hungria, para a República Tcheca, para a Polônia, para a Rússia, onde abrimos mercado lá em 2002, para a Austrália, para Singapura, para a Índia, para a Turquia, para a South África. Então, abrimos muitos mercados no mundo e foi um projeto super interessante porque era bem alinhado com o que eu queria fazer na época, que era conhecer novas culturas, abrir novos mercados. Eu sempre tinha esse perfil de desenvolvedores, business developer. Então eu gostei muito na época conhecer muitas pessoas novas que influenciam você, que ajudam você a crescer. Foi bem interessante. 55 países na época, abrimos mercados em 55 países distintos. Olha só que legal, olha que informação interessante que o Dario nos passa, né? Você está disponível, você está apto, preparado e você ser literalmente um empreendedor nesse aspecto, desenvolver sua carreira, mas sobretudo de você estar disponível e enfrentar os desafios, né, Dario? E aí eu imagino essa questão que a gente fala muito aqui no Instituto, que é a questão do desenvolvimento de idiomas. Então vocês estão vendo aí, o Dario fala português. E você falou aí que você esteve na Rússia. Eu, por exemplo, já estive na Rússia e eu sei que o russo não fala inglês, né? E raramente você encontra. Eu quero saber um pouco da importância para esse teu desenvolvimento como profissional da questão dos idiomas e quantos idiomas o amigo fala? A verdade é que mais os idiomas, que são obviamente importantes, esse desejo de querer aprender todos os dias, de conhecer coisas novas todos os dias, ter essa fome de querer aprender. E ainda eu tenho. Vamos, como família, agora a começar a aprender um novo idioma, não? Porque minha filha tem o desejo de aprender francês. Ela fala 3 idiomas native, não? Italiano, português e inglês. Que tem 3 passaportes por várias razões familiares. Então, ela fala 4 idiomas. A gente em casa fala, nas nossas falas diárias, começamos a falar um pouco italiano, viramos para o português, terminamos em inglês. Então, no mesmo tempo a gente troca 3 idiomas. Mas tem essa vontade de aprender, de conhecer novos lugares, novas pessoas, novos idiomas. Então, isso é algo que nunca tem que acabar. Eu falo 4 idiomas bem, acho. Não sei português, agora vocês me vão falar. Muito bem. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo tudo que o Dario fala? Sim, claro que sim. Espero que sim, porém italiano, português, espanhol e inglês a gente fala diariamente, porque eu lidando com
com vários países da América, sigo entrando e saindo de meeting, onde estou falando inglês, falo espanhol com os amigos argentinos ou colombianos ou mexicanos, português com os amigos brasileiros e depois com a Itália, italiano. Então, no meu dia a dia, eu falo regularmente, sempre 4 idiomas, todos os dias. Olha aí que estupendo. Veja só, você sabia, o Instituto Projeto Neymar Júnior recebe jovens aqui a partir dos 7 anos. E nesse período eles começam a ser introduzidos no idioma inglês, no idioma francês, no idioma espanhol e, obviamente, no aprimoramento da nossa língua-mãe. Então veja que ao longo da sua vida, como o Dário está comentando, durante um único dia ele transita aí em 4 diferentes idiomas. E isso é muito importante para você desenvolver a carreira, para você estar apto e disponível a se integrar com a sociedade mundial, com os diversos temas e ficar muito mais fácil de você ser recebido no mercado de trabalho. Depois, em cima desse 4, estudei, mas não posso dizer que falo regularmente, estudei francês e chinês. Eu estudei 1 ano chinês, a cultura, a história da China é muito interessante para conhecer as pessoas, as diferentes culturas e, ao final, a vida é uma viagem para enriquecer você mesmo, não? Isso é algo bem interessante. Aprender idioma te permite também de poder dialogar, entender melhor as outras pessoas, então é muito importante. Eu faço questão nos vários meetings de falar idioma da pessoa. Se eu vou na Argentina, não falo português ou italiano ou inglês. Faço questão de falar espanhol, aqui português, quando falo com os americanos em inglês. Para mim é muito importante. Muito. Olha só que legal. Eu sei, Dário, que você, por exemplo, você teve lá um período em Hong Kong. 7 anos. 7 anos em Hong Kong. Em Hong Kong, essencialmente, você falava o quê? Inglês? Inglês, sim, porque foi uma colônia britânica, mas aí no sudeste asiático inglês regularmente se fala. Singapura, Malásia, Índia e Hong Kong se fala regularmente inglês. Quando você vai já no Japão, na Coreia, na China era diferente, na época ninguém falava. Depois você teve período em América? Sim. Depois na própria Pacífico, Europa? Sim, eu fui na Itália, fui estudar para 7 meses na Holanda. E aí conheci essa várias culturas. Na época, quando fui para a Holanda, não falava bem inglês, era bem italiano. Não? Na época também não tinha toda essa globalização, estou falando do final dos anos 90. E depois eu fui para os Estados Unidos para seguir meu estudo, mas também para viver, para se divertir, não? Porque é importante também na vida, não tem só o aspecto de trabalho, tem muito aspecto que tem que ser, você tem que cuidar. E voltei para a Itália de 2002 a 2005, fui para Hong Kong, na Ásia, lidando todas as operações comerciais na Ásia Pacífica de 2005 a 2012. Voltei para a Europa e aqui estou de 2016 na América do Sul, morando em Brasil. E agora vamos abrir os novos capítulos do futuro, não? Quem sabe no futuro onde nos vai levar a vida. Olha aí, você está gostando desse tipo de conteúdo? Olha a importância, estamos trazendo aqui hoje, no Pode Incluir INJR, um grande executivo com uma grande trajetória, uma grande jornada. Você está gostando aí do conteúdo? Então já vai lá, faz a sua inscrição, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário, que é muito importante. Aí, Dário, vamos agora falar um negócio. Por exemplo, a vida a bordo, ela é fantástica, né? Então, por exemplo, para quem viaja, então no caso eu como viajante, quando eu faço os cruzeiros, né, são sempre estar ali dentro de um ambiente, né? O navio é verdadeiramente, praticamente uma cidade flutuante, não é? É uma cidade, sim. Não é? Tem prefeito, tem polícia, tem regra, tem tudo. Isso é muito interessante. Fala um pouquinho assim, quantos tripulantes, né? Vamos dizer assim, quantos tripulantes que estão dentro de cada navio, mais ou menos, em média, e nacionalidades, porque eu sei que além de um contingente bem elevado, existem distintas nacionalidades, que aí a gente volta de novo nessa questão da importância da comunicação. Sim. Ovviamente dipende dal tamanho do navio, ma diciamo che entre 1.200 e 1.800 pessoas trabalham regularmente e moram no navio. Não é só um lugar de trabalho, mas um lugar onde você está morando por
3, 4, 6 meses da sua vida. Então, entre 1.200 e 1.800 tripulantes, trabalhadores a bordo e, em média, 25 nacionalidades diferentes. Olha aí, você sabia disso? E praticamente nós estamos falando aí de um município, né? Muitos municípios, por exemplo, do Brasil, né? Muitos distritos não têm a quantidade de habitantes como essa. Nós estamos falando aí de praticamente entre 1.200 e 1.800, quase 2.000 tripulantes, né, que estão a bordo de uma embarcação e de distintas nacionalidades, não é, Dário? Então temos lá italianos, de todo que é canto. A gente tem 6 escolas principais de treinamento no mundo. E, insomma, a parte de marítima na Holanda, comandante e tutto o che è la parte náutica marítima, temos curso de treinamento, escola de treinamento na Holanda. Depois temos escola de treinamento na Filipinas, na Índia, na Indonésia, na Itália, obviamente, e depois também empregamos bastante pessoal também aqui do Brasil. Então, são 6 lugares distintos de treinamento e de oportunidade de buscar trabalho no mundo. E, obviamente, aí tem nacionalidade depois diferente. Estupendo. Então, você veja a importância de uma companhia de cruzeiros marítimos, né, que é muito integrativa e gera esse mundo de oportunidades, porque a vivência a bordo, vamos dizer assim, para o hóspede, ela é puro entretenimento. Então, você poder cruzar oceanos, fazer viagens inesquecíveis com o nível de atendimento e de serviço e a geração de oportunidade de emprego que se gera. Dário, qual é o tamanho da frota da companhia? Hoje, a Costa, como marca, tem 9 navios distintos. São parte de um grupo Costa na Europa que tem 23 com a AIDA, que também, junto com a gente, bate bandeira italiana, ed è parte desse gruppo Costa Crociere. Il gruppo Costa Crociere è parte del gruppo Carnival Corporation, che sono 9 marcas distinte, Carnival Cruise Line, Princess, Holland America, Cunard, P&O, AIDA, Seabourn, eccetera, eccetera, e che tem 93 navios no mundo, espalhado no mundo. Olha aí que fantástico, hein? Pensa que estupendo. E aí, você já se aventurou num cruzeiro marítimo, já experimentou essa experiência fantástica de uma vida a bordo, de poder desfrutar, de cruzar oceanos, de conhecer lugares através de uma viagem inesquecível? Então, olha aí, ó, segue aqui nas plataformas, as páginas da Costa Cruzeiro, para você viver essa experiência, saber os destinos, saber sobre as embarcações, sobre os navios e curtir o mundo e desfrutar desse maravilhoso projeto. Sim, como grupo Total Carnival, que depois é cotizado na Bolsa New York, transportamos a bordo dos nossos navios mais de 9 milhões de pessoas cada ano fazem férias com a gente, mais de 9 milhões de pessoas. Olha aí. E como é o mercado brasileiro para a costa, assim? Porque o Brasil tem uma costa estupenda, né? Fantástico. E muitas ilhas, muitos lugares paradisíacos para visitar. E como é que o brasileiro se relaciona com a questão dos cruzeiros para a costa? A parte que a relação de costa com o Brasil é histórica, porque a gente começou, nossa primeira viagem foi lá em 1948. Uau! E foi uma viagem entre Gênova, Rio e Buenos Aires. Para nós, esse relacionamento com o Brasil e a Argentina é histórico, de 78 anos que a gente vem seguido aqui em Brasil. E é um relacionamento fantástico. Eu às vezes brinco dizendo que se tinha um centavo, R$1 por cada vez que me lembraram, meus pais, meu avô, é italiano, que tem 30 milhões de descendentes italianos aqui no Brasil, mas também fiz uma viagem com Eugenio C. lá nos anos 60, 70, 80, 90, com os navios. Então, a relação é histórica, de verdade, e o relacionamento dos brasileiros com navios de cruzeiro é incrível de ver, porque eu falo que falo com conhecimento, porque morando em muitos lugares do mundo, cada um tem distinta personalidade, distinta característica, mas o Brasil é um país lindo, mas os brasileiros são, de verdade, vocês têm uma joia de viver, uma espontaneidade, um amor por as coisas que fazem que é, de verdade, única no mundo.
que às vezes nós italianos tínhamos um pouco, mas perdemos um pouco, não? E você ainda tem essa joia de viver, que é única, espero que nunca vá perder. E isso se reflete dentro dos navios, porque a vontade, a paixão de querer desfrutar, de querer fazer festa, de querer maximizar cada momento dentro do navio é algo que é único, é fantástico olhar aqui no Brasil. Muito bom, olha só que coisa maravilhosa, né? Nós sabemos que a colônia italiana aqui é uma das maiores do Brasil e que muito nos enriquece, que muito nos deixa orgulhosos de que os italianos tenham escolhido o Brasil como pátria e nós amamos e temos muita coisa em comum. Agora, Dário, para o pessoal saber, puxa, vocês estão falando aí de cruzeiros marítimos, de idiomas, de um monte de questões, e qual é a conexão do Instituto Projeto Neymar Júnior com a Costa Cruzeiro? Então nós vamos falar aí para você agora, porque existe uma parceria, a Costa Cruzeiros e o Instituto Neymar Júnior no desenvolvimento e na capacitação de jovens, para que eles tenham uma iniciação profissional. E uma parceria que já dura aí desde 2021. 5 anos. Temos 5 anos de parceria. E você sabia, o Instituto Projeto Neymar Júnior possui mais de 400 jovens integrados a crew members do Costa Cruzeiros e trabalhando. Para nós, o Instituto Projeto Neymar Júnior é uma parceria assim inestimável. Fala um pouco dessa parceria. E para a gente também, porque a verdade é que, se de um lado, conhecendo esse projeto, eu conheci pessoas incríveis que trabalham aqui e que, de verdade, de uma maneira... É o que falava antes, não? Dos brasileiros, aqui se reflete muito aqui dentro do Instituto Neymar, esse amor para querer fazer as coisas, as paixões, o desejo de poder impactar a vida de outras pessoas, é algo único que se vê aqui. Mas não é à toa o que a gente falou antes, quando falávamos de esporte, falávamos de conhecimento, de viagem, de experiência no mundo, porque tudo se pode encontrar aqui. E ao final do dia, por isso, para a gente deu muito certo, para mim foi um privilégio estar envolvido com esse projeto, porque fala muito de lo que queremos, de lo que tendrá que ser um relacionamento com as comunidades, antes que tudo, porque para nós é muito importante estar presente na comunidade que a gente toca perto com nossos navios. Nossos navios estão aqui em Santos, quem sabe um dia aqui na Praia Grande também, mas poder impactar a vida das pessoas é algo das comunidades que a gente toca, é super importante. Mas antes falamos das coisas que são super importantes para cada um de nós. Não importa a nacionalidade, não importa o rango social, não importa a diferente cultura que a gente tem, mas antes que tudo tem que ter sempre perspectiva. Quando falamos antes de ir a Miami, de ir a Hong Kong, mudar a perspectiva, olhar coisas de uma maneira diferente, te deixa ver coisas que você não viva e ajuda a endereçar seu caminho para lugares diferentes. Obviamente, se uno fica parado, é como a água, não? Se a água fica parada, não é boa, a água tem que fluir, então nós temos que fluir. Esse é um projeto que, antes que tudo, te deixa ter uma perspectiva diferente. Entrar em um navio, começar a trabalhar, conhecer dezenas de nacionalidades diferentes, cada um com sua história, cada um com suas trajetórias que impacta você, enriquece muito você. Então, a perspectiva é algo muito importante que esse projeto dá e que a gente gosta de poder contribuir. Obviamente, segundo, é a oportunidade. Uma oportunidade de começar a fazer algo, um trabalho, quando você é jovem, abre a porta para muitas coisas que podem acontecer na sua vida. E terceiro ponto, que é o ponto mais importante por qualquer pessoa, em qualquer coisa que uno faz, é o que em inglês chamam de self-belief, não? Acreditar em você mesmo. E você não acredita em você mesmo quando outra pessoa fala para você, você pode fazer. Você tem que ir a testar você. Você vai no mundo real, tenta de fazer algo, essa coisa dá certo, e você começa a acreditar. Olha,
conseguir fazer. É possível. É possível conseguir fazer. Isso te dá uma coragem de poder enfrentar outra coisa, de poder tentar outras coisas, de buscar outras soluções e outros caminhos. Isso é muito importante. Tudo isso é projeto Neymar. É flexibilidade, oportunidade, capacidade de ver perspectivas diferentes e deixar as pessoas acreditar que sim tem um futuro melhor e que depende de você. Todas essas pessoas que trabalham aqui têm a chave para abrir a porta de um futuro melhor para uma comunidade. Então, parabéns, de verdade, porque é um projeto que tocou nosso coração, meu coração, mas vocês fazem um trabalho fantástico, de verdade. Gente, olha aí, você sabia disso? Os jovens do Instituto Projeto Neymar Júnior chegam aqui aos 7 anos de idade e são introduzidos a diversas salas de aula. Então, entre elas, nós temos como destacado a questão dos idiomas, que é muito importante nessa trajetória, e eles permanecem no Instituto por 11 anos. Então, ao final desse período, eles podem se inscrever nas oficinas profissionalizantes de integração entre a Costa Cruzeiros e o Instituto Projeto Neymar Júnior, com o objetivo de terem uma oportunidade. Você imagina, nós estamos aqui na Praia Grande, né, estamos na periferia de São Paulo, e nós buscamos que esses jovens, muitos deles, nunca saíram aqui do bairro ou da cidade. E esses jovens, eles têm a oportunidade, através do convênio com a Costa Cruzeiros, de visitar dezenas de países, ou seja, trabalhando, se desenvolvendo, entrando em contato com essas dezenas de nacionalidades que estão a bordo. Então eles ficam, ao completar 18 anos, eles ficam de fevereiro a outubro na oficina que tem aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior, montado pela Costa Cruzeiros, se familiarizando com a política corporativa do grupo, entrando em contato com as profissões que eles podem se candidatar, né, e concorrer a essa vaga. E ao final desse período, eles são submetidos a uma avaliação por uma agência credenciada da Costa para fazer esse recrutamento. Eles, então, atingindo os objetivos como é exigido de qualquer profissional para que se cumpram essas etapas, aí sim eles são integrados à equipe de tripulantes da Costa Cruzeiros. Então você veja a importância de parcerias conjuntas como a Costa Cruzeiros, o Instituto Projeto Neymar Júnior, que propicia perspectivas para esses jovens de ampliação de horizonte, de terem a possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho, de se desenvolverem e, sobretudo, de conviverem num trabalho em grupo que propicia a eles um desenvolvimento. Esse é o papel da parceria e da importância entre Costa Cruzeiros e Instituto Projeto Neymar Júnior. Você está gostando? Você gostou de conhecer o Dário Rústico? Gostou de conhecer a trajetória dele, o papel importante que ele exerce junto à Costa Cruzeiros? Pois é. Então acompanha aí o Pode Incluir INJR, faz a inscrição, segue as principais plataformas, aproveita, segue a Costa Cruzeiros para você saber mais sobre a companhia, para você se inscrever, conhecer os roteiros, os destinos, as possibilidades de cruzeiros marítimos, para você fazer essa viagem fantástica através do mundo maravilhoso e dessa frota incrível descrita pelo Dário para você conhecer aí os 7 mares e navegar. Dário, eu quero te agradecer, dizer que é um prazer ter você como parceiro, ter a Costa Cruzeiros e o grupo, sobretudo pela oportunidade que vocês abrem para nós, né, e ampliar o horizonte dessa comunidade, desses jovens. Então, meu amigo, assim, deixar em nome desses jovens, em nome da comunidade, do Neymar Júnior e da família, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. A verdade é que somos nós que temos que agradecer, e vocês são um exemplo que espero muitos outros podem seguir, porque empatar as comunidades na maneira como fazem você é algo único, e parabéns de verdade por o que vocês fazem. É um exemplo. Maravilha, então quero convidar todos vocês a se inscrever no canal, a curtir. Vamos convidar eles, né, Dário? Com certeza. Fazer um brinde à vida, as parcerias, e pode incluir aí na sua agenda todas as quintas-feiras episódios inéditos como esse. Pode incluir. Obrigado.
A verdade é que somos nós que temos que agradecer e vocês são um exemplo que espero muitos outros podem seguir, porque empatar as comunidades na maneira como fazem você é algo único e parabéns de verdade por o que vocês fazem.